Pessoal, nós, quando vivemos essa sinceridade ao assumir um amor, isso tem a ver com o encontro que vai acontecer conosco mesmo e aquilo que nos será descerrado de aprendizado, porque o aprendizado moral, em que eu aprendo a ser boa, a ser compassiva, a ser tolerante, isso passa por uma experiência rica, onde eu tenha vivido muitas interações, muitos desafios, muitas provas, vivido bem as minhas expiações, as que me alcançaram até aqui, e onde eu já tenho passado por muitas provas, porque isso é que vai conseguindo talhar em nós essa moral nobre. Porque o indivíduo, ele chegado nesse ponto, conforme Kardec vai dizer, ele é aí benevolente, mas pode não ser sábio, que está ligado aí a esse aspecto do desenvolvimento aí de um conhecimento distinto, mas quando esse homem ele tem a benevolência, ele vive essa moral, é porque ele teve muitos aprendizados vividos. Porque se um indivíduo ele não tem interações de vivências relacionais consigo, com os outros, e não experimenta isso massivamente, não tem como ele talhar os sentimentos elevados, que só vão sendo forjados em meio às lutas bem vividas. Por esse motivo que às vezes uma pessoa que é inculta e ainda não tem aí, considerando uma escolaridade sequer de alfabetização, mas tem aí um coração clemente, bondoso, acolhedor, e que naturalmente vai dizer de esses forges que quando o indivíduo então ele adentra o areal de conhecimentos novos, ele vai poder então fazer esse completude em relação àquele espírito que, além de ser benevolente, ele é também sábio. Mesmo considerando que, quando a gente fala de sabedoria, não está ligado necessariamente a uma questão de letramento pelo letramento, mas de amealhos que vai pegar aí tanto a via do discernimento, da intuição, da inspiração, e que é, na verdade, Jesus conosco novamente. Porque se nós, por exemplo, considerarmos a questão daquilo que nós fazemos, só vai poder frutificar se estiver no tronco do Cristo. Por isso que, inclusive, quando a gente pega, por exemplo, a questão da oratória, né,
em que a gente pega e começa a fazer reflexão de um dado aspecto da doutrina. Fazendo esse reflexional, o importante não é falar bonito ou fazer uma concatenação daquilo que está sendo colocado de forma retocada, sem nenhum tipo de deslize e de forma aí fluente. Não, o objetivo na verdade é conseguir transmitir as vibrações do Cristo, naquilo que nós estamos falando, e que prescinde da forma. Porque esse traço indelével, essa caridade que faz golfar a viva rocha, a linfa pura do sentimento, o traço indelével, excelsa beleza, verdadeira perfeição, está no que derrama do Cristo para nós. E é isso que realmente pode frutificar em quem nos ouve. E que vai passar pelo meu testemunho. Aqui nós não estamos falando da questão da elevação do que está sendo colocado, porque uma coisa é quando eu me proponho a uma simplicidade no falar, mas ao mesmo tempo transmitindo uma vibração nobre. E com isso vai acontecer que vai sendo possível Jesus, ele ir fazendo acontecer os pipoques da Boa Nova através da nossa vida, do nosso pensamento, da nossa palavra, da nossa ação. Por isso que, se considerarmos a distribuição aí que Kardec faz da escala espírita, onde ele coloca aí algumas ordens aí dos espíritos, vai trazer de uma primeira ordem aí, consoante vai estar no Livro dos Espíritos, em que nós temos aí aquele espírito puro que chegou numa perfeição. Ele não tem mais a necessidade de viver provações como nós, que estamos aqui o tempo inteiro a braços com provações e desafios importantes, porque isso é que vai, conforme faláramos, nos dando vivências de talhamentos de novas habilidades morais. Agora, esse espírito que já é puro, ele já está na eternidade da glória do Pai. São aqueles denominados como serafins, arcanjos ou anjos, e assim, gente, chegado nesse ponto, eles já não estão sob o tempo como nós estamos e sob o espaço. Daí, se considerarmos que nós estamos aqui nesse espaço, nesse momento aqui gravando o Cacau, e sob um tempo, 19 de junho, 15h59 da tarde. O espírito puro, ele não está mais nessa situação. Em qual situação que ele está, não sabemos. Devido realmente à distância que isso acontece de nós.
e nós ainda precisamos caminhar muito para poder começar a divisar o atributo desses seres angélicos, a velocidade deles e aquilo que eles realizam a partir do pensamento deles. Porque se a gente considerar, por exemplo, Jesus, um espírito crístico, pela sua elevação, ele pôde plasmar todo esse orbe. Quer dizer, Jesus ele já não estava no espaço e no tempo quando plasmou a Terra, há mais de 4 bilhões de anos atrás, conforme nós estamos. Então, ele estava numa outra condição, enquanto dimensão, desceu para o universo 4.000 anos antes de vir para cá, e por 1.000 anos, pelo menos, ele preparou massivamente para entrar num corpo de carne terráqueo. Quando a gente fala, por exemplo, da segunda ordem, que são os espíritos que chegaram na parte mediana da escala, eles têm o desejo de realizar o bem, mas ainda falta a eles a ciência soberana e eles ainda precisam de provações para fazerem a elevação até a primeira ordem. Vai variar, ser mais ou menos bom, conforme mais se aproxime dos puros espíritos, e sejam menos ou mais imperfeitos, conforme se aproximem mais ou menos aos espíritos da terceira ordem. Já os espíritos da terceira ordem são os espíritos imperfeitos, que estão aí no começo do seu jornadear evolutivo, ainda tem orgulho, ignorância, vaidade, egoísmo e todas as paixões más, vis que nós trazemos e que retarda nossa evolução e nosso progresso. Então, quando a gente pega, por exemplo, os espíritos imperfeitos, a gente tem uma primeira classe dos espíritos impuros, que eles estão inclinados à sombra, ao mal, e só tem isso em mente. Então, quando a gente considera, por exemplo, gente, a questão de alguém que promove uma guerra entre nações e que emula isso, é uma situação realmente do indivíduo ainda estar nessa condição, ocupado em fazer o mal, e vai dizer ainda realmente dessa dificuldade aí ainda de divisar para esse espírito uma quebra da sua inferioridade. Daí, se a gente considerar, por exemplo, inclusive pela revisão da escala espírita que houvera sido feita em fevereiro de 1858, os espíritos bons da segunda ordem, eles vão ser subdivididos aí, tanto nos espíritos superiores, depois espíritos de sabedoria, depois espíritos de ciência e depois os espíritos benévolos. E com isso, vai ter aí então essa distribuição em que vai acontecendo uma gradação dentro dos espíritos bons. Consoante nós faláramos que o benévolo, ele pelas vivências intensas que ele já teve e que usou para ir desenvolvendo sentimentos elevados, já tem uma bondade importante, mesmo que ele não tenha assim, um conhecimento acentuado. Então, estaria aí nessa classe dos espíritos benévolos. Agora, quando a gente fala dos espíritos imperfeitos, consoante entráramos nele, você tem aí os espíritos neutros, depois os espíritos pseudo-sábios, os espíritos levianos, os espíritos impuros, que é aquele que ainda está aí numa inclinação para o mal pelo mal.
E aqui, gente, quando nós comentamos a questão de um espírito que ainda se ocupa do mal, se nós pegarmos, por exemplo, a Terra, esse momento que a Terra vive de transição planetária e que já está acontecendo degredo, e que nós estamos aí num mundo de transição para um mundo de regeneração, mas que porta dentro da alma, eu já preciso começar a viver, porque mesmo que em torno de mim esteja o caos, dentro de mim, portar dentro da alma, eu preciso estar talhando regeneração constante. E em sendo assim, isso vai nos remeter a essa importância de nós fazermos isso dentro de nós, mas não apontarmos o dedo de um grupo em detrimento do outro, porque toda vez que a gente aponta a calúnia para quem quer que seja, a gente afunda primeiramente nós na lama. Inclusive porque toda forma de maledicência, ela estimula guerrilhas. E quando a gente estimula guerrilhas, sempre vão ter alguns ali no meio, inocentes, e que vão ser retaliados por causa da nossa insuflação. Porque os bons, eles estão espalhados por todo lado. Não importa o que a nação esteja fazendo, o que um país deixou de fazer, o que um grupo está encabeçando, o que um outro grupo está deliberando, em qualquer um desses aspectos haverão aqueles humanos que são propensos àquela situação, se for danosa, mas são aqueles que de alguma forma estão fazendo a escolha por isso, mas terão aqueles que estão optando pelo bem na situação que está acontecendo ali e que não apoiam iniciativas malévolas. Então, a questão nem é qual país que a gente está falando, qual grupo religioso, qual iniciativa. A questão é que em toda parte existem pessoas muito boas tentando ajudar, aonde for. E, em sendo assim, quando a gente fala, por exemplo, dos espíritos neutros, eles não são nem tão maus para fazer o mal, mas também nem tão bons para fazer o bem. Então fica naquela mornidão. E que, conforme foi falado, que é o vomitado, porque é pedido de nós uma decisão, via um rigor disciplinatório, uma férrea disposição para assumirmos um lado e que seja do bem e fazermos o nosso avanço nisso. Agora, quando a gente pega, por exemplo, os espíritos tolos, que são os levianos, inconsequentes, maliciosos, que são mais gaiatos do que perversos, propriamente dito, e que acabam por dar palpite em tudo, diverte-se com brincadeiras ruins, de mau gosto, e induzem, emulam os outros à mistificação e ao erro. Agora, se a gente considerar essas subdivisões que acontecem, naturalmente que às vezes o espírito ele não vai pertencer somente a essa ou aquela classe, porque o progresso ele é gradual. E
ele vai acontecer mais num sentido do que em outro. E com isso pode reunir as características de categorias variadas. O que vai nos trazer sobre isso é os seus atos e as suas linguagens. Com o qual nós poderemos aferir da elevação de um espírito. Por isso que se nós considerarmos que nós estamos aqui num aprendizado, num esforço de elevação, não importa tanto onde eu estou, falando de mim como espírito inferior e imperfeito, mas o meu desejo de ir me burilando, me melhorando. E, em sendo assim, se nós considerarmos, por exemplo, a questão da tentação que me alcança pelo meu estágio, vai ser inevitavelmente uma situação que eu vou viver, eu queira ou não, porque na verdade a tentação é a minha audição captando a própria malícia, abrigando ao ouvido inferior de mim mesma, porque mesmo que o mal venha de fora, isso só vai perseverar e se concretizar dentro de mim se eu afinizar com isso, inclusive com as sinergias que isso vai acabando trazendo aí no mal do nosso coração, conforme vai dizer aí Emmanuel, em palavras de Emmanuel. Por isso que nós precisamos vigiar aí a nossa boca, a nossa ação, porque com o que pensamos, falamos e fazemos, a gente inclina, insinua, cria, modifica, destrova ou renova. Via dilatação viva do nosso eu, da nossa personalidade, da nossa individualidade. E se nós considerarmos que nós estamos aqui com pé, mão, coração e cérebro disponíveis para fazer essa gleba, um pensamento estanque, uma palavra oca, vai constituir deplorável congelamento do serviço evolutivo. Então, à medida que nós fazemos esse decisão, isso também vai nos ajudando a transpor portas, enquanto essa fechadura que a gente abre, e mesmo que dificultosamente, nós vamos divisando formas melhor de caminhar. Agora, gente, aquele que se preocupa em transpor portas diversas num movimento simultâneo, ele acaba sem atravessar qualquer porta. Consoante um senhor que estava enviando uma carta fazendo pedido para uma instituição benemerente que ele ia abrir, ligado a um orfanato, e pedindo verbas auxiliativas para esse tentame. E quando um militante do doutor espírito houvera recebido essa cartinhola,
ele pensou que esse homem ele já fazia muitas coisas, já tinha muitas atividades. E como que ele ia abrir mais uma atividade se não fosse de forma temerária? Porque se nós queremos, conforme Emmanuel vai dizer aqui, transpor várias portas, ao mesmo tempo, de forma a querer fazer um envolvimento em muitas atividades, inclusive prejudicando o preparo que nós vamos ter para cada atividade, a gente acaba que não consegue atravessar a primeira porta, porque o próprio trabalho que a gente assume de bom grado, ele é uma percepção de que eu preciso ter tempo para me preparar para aquilo, com tudo que envolve essa preparação, que vai desde a abordagem comigo mesmo, o acompanhamento que eu tenho que fazer do meu processo, do qual não posso descuidar. Porque se eu fecho o olho da minha situação e só me entrego ao serviço, isso é temerário. Porque eu perco a conexão comigo e já não tenho um autoconhecimento que eu vou precisar para poder agir melhor, com mais acerto. Por outro lado, quando a gente faz o trabalho, mas se reserva os tempos, tanto para o nosso relacionamento conosco mesmo, quanto para a questão do estudo, do preparo, quanto à questão da análise daquele dia que nós tivemos, quanto aos outros aspectos da nossa vida, por exemplo, o trabalho que nós assumimos no Centro Espírita, porque seja qual for o trabalho que nós assumamos, a gente precisa estar ligado a um centro espírita, físico. Num trabalho em que nós semanalmente doamos ali uma parte do nosso tempo, consoante aquilo que nós já acordamos ali com a instituição. E uma coisa que a dona Marlene falava para nós é que a espiritualidade precisa nos ver ali no centro espírita. Porque se eu só vou ali de vez em quando, se de repente eu falto e já não faz muita diferença para a minha percepção essa situação. E naturalmente que às vezes alguém que sumiu um outro trabalho naquele dia, num outro local em que foi chamado, seja para dar uma palestra, seja para distribuir uma quentinha, vai acontecer aí uma necessidade de uma troca de horário, mas algo pontual. Mas se não existe um cuidado para estar fiel ali, a espiritualidade nos ver ali, a gente vai acabando que a gente vai afastando do propósito. Isso fatalmente levará o trabalho a ter uma eclipsação e um prejuízo. Porque a partir do momento que os bons espíritos, eles nos abandonem, porque nós não estamos sendo fiéis àquilo que foi acordado, e nós ficarmos entregues a nós mesmos, a gente fatalmente vai cair no palavrório, na fascinação, no ridículo, na queda, e sem perceber. E pode acontecer que quando a gente perceber, já seja tarde demais para aquilo que estava sendo realizado ali naquele período. E aqui, gente, inclusive assim, seja a religião que for, o indivíduo estar ligado ao seu templo fisicamente enquanto a sua ida ali. Mas se considerarmos, por exemplo, que essa questão, se a gente pegar, por exemplo, outras doutrinas religiosas, outros templos de fé, existe muito ali seminário,
cursos que eles fazem, intensivões de estudo naquela religião. Mas o Espiritismo já tem mais, é a vida de cada qual que está nessa fieira mesmo. O testemunho que cada um de nós conseguimos verter. E com isso a gente vê, inclusive, a divulgação da doutrina espírita, como tem acontecido, e como ela tem sido feliz. E dela promanando uma série de facilitações que estão acontecendo até para a própria divulgação dessa doutrina mesmo. Quando a gente hoje nos percebemos nas redes sociais e divulgando mesmo para o mundo todo um vídeo que um posta aqui e que chega do outro lado do mundo na mesma hora. A própria questão da desenvolvimento dos e-books, inclusive, gente, de livros feitos e distribuídos em tempo real, onde ali pelo Google Drive, se considerarmos a parte de documentos, eu posso começar a escrever um livro, disponibilizar ele em tempo real, à medida que ele está sendo escrito, como nós fazemos no nosso canal, em que junto com os vídeos a gente coloca o link do livro. Já disponibilizamos um livro, Cacau com Espiritismo, e depois que fechamos esse livro, passamos ele para PDF, está no canal, e agora estamos escrevendo Reflexões e Abstrações, que está sendo escrito em tempo real e disponibilizado ali o link, as pessoas podem acompanhar o que está sendo escrito ali na hora que está sendo escrito e feita a divulgação. Então, a velocidade com que a informação é possível ela chegar, isso diz de um movimento do Cristo para distribuir a instrução para nós, porque o humano é dele. Se nós nos desconectarmos do Cristo, vai sobrar o nosso erro, a nossa sombra. Vai poder levar algo de bom se eu tiver no tronco sustentante, que é Jesus, e se ele, através da minha vibração, puder usar aquilo que eu estou fazendo para levar dele mesmo. Por isso que, se nós considerarmos que nós estamos nesse esforço e que, quando nós consideramos a questão do esforço, isso tem a ver com ocupar de forma adequada o nosso tempo, se nós acabamos e nos entregamos a um tédio, que é aborrecimento, fastio, enfado, isso é um insulto à humana fraternidade. Porque não estão longe de nós, especificamente está do nosso lado, seja a tristeza, a necessidade, a dor, a pobreza, a doença, a nos endereçar pedidos, articulados ou não, de auxílio. Onde essas situações elas estão acontecendo em torno de nós e que nos mostra que, além dos nossos muros alegres e felizes, tem muito trabalho para ser realizado. Então a gente precisa ir mãos à obra e realmente fazermos essa proposta acontecer. E com isso vai ter a ver com a questão da atividade que vai então sendo movimentada, porque se a gente cair na inatividade, na nossa preguiça, nós acabaremos sendo induzidos a apreciações falsas dos desígnios do Pai, a rebeldia, impaciência, desesperação.
E, por conseguinte, nós precisaremos dessa fanal, que é essa proposta bendita. Por isso que, à medida que nós vivemos isso, se a maledicência nos encontrar, a calúnia, de tantos quantos se afeiçoa esse estado de coisa, distribuindo quiões de trevas venenosos, tantos quantos se enleiam nessa situação, estarão improvisando grandes crimes e males grandes. Por outro lado, se eu isolo isso com o algodão do silêncio, eu acabo que coloco um isolante nessa situação e é possível. Então, nós, em relação ao crime, lutarmos contra isso, mas amparando e ajudando quem quer que houver enredado na tenebrosa malha. E isso diz de seguir. Porque acaba que, se a gente fica preocupado em cuidar muito da nossa situação no capítulo de dor e sofrimento, nós acabaremos por não dar conta da tarefa, do recado. E naqueles lances dificultosos, se a gente paralisa a marcha, nós vamos ficar com os tropeços, com as falhas e não com Cristo. Por isso que tem a ver com essa esforço tolerante, resiliente, resignado, que nos comparece ao lado de Jesus na propalação da sua boa nova. E vai realmente também passar pelas questões da nossa mansuetude, da nossa paciência. Porque, geralmente, as aferições mais dolorosas para nós, elas passam por um estreito túnel de paciência, que, se não houver de nós essa postura para viver aquilo, a gente não consegue amealhar os recursos para responder positivamente àquela situação. Agora, quando a gente tem a paciência, a gente consegue, nesse túnel estreito, estrangulante, ir dando respostas melhoradas. Por esse motivo, mesmo que o caminho humano nos traga motivos variados diários para uma enesticação, adiemos a colérica expressão para o dia seguinte, enquanto uma utilidade ingente, porque por vez surgirá um instante a ocasião de um mais sensato exame, e a razão
daquele nervosismo, daquela ira, desaparecerá. Por isso que, em considerando a deixar os motivos de uma cólera, de uma irritação, e optar pela paciência, isso vai desarticulando os mecanismos malévolos. E a gente vai conseguindo abstrair no túnel estreito uma luz, uma recha que for. E que é interessante, gente, porque às vezes é tão difícil a situação que a gente possa estar vivendo, que a gente sustenta uma vibração nobre até um certo ponto e até acha que caiu. Tamanho o rigor daquela experiência que nos vivemos. Mas quando a gente passa aquele momento difícil, nesse esforço máximo, vai acontecer de que chega até nós de que nós demos conta. Então, às vezes, a nossa percepção da situação, por ela ser complexa, mesmo com todos os nossos esforços para resolver aquilo da melhor maneira possível, a gente tem um resquício de que falimos, tombamos naquela situação. Agora, antes a gente ter o resquício do tombo, tendo feito para além da nossa força, na resistência, e consequentemente chorarmos nesses grilhões resistentes, do que sorrirmos no despenhadeiro e sob o narcótico, o ópio da queda. Porque se eu vivo aquilo ao léu e não dou importância para o cota que me compete naquela situação, eu vou acabar despenhando, mas eu vou estar sob esse ópio. Por outro lado, se eu choro e sou e sangro nessa resistência, isso vai aumentar a possibilidade de eu perceber que saí daquela situação com uma cota de êxito. E às vezes é até difícil mesmo a gente compreender como que a gente sai de determinadas situações. Tamanha a estreiteza daquela situação que nós estamos vivendo e a exigência que é para nós. E aí, analisando a situação, a gente percebe que é muito grande aquilo, mas tiremos os olhos da situação e olhemos para o Cristo, que venceu o mundo e ao qual nós estamos ligados. Porque esse consolo que vem de Jesus para nós é que nos dá a esperança de que nós podemos conseguir a vitória sobre as situações que nos acometem. Se a gente pensar, por exemplo, gente, igual ali na região de guerra, alguém que estava indo para um caminhão de comida, pegar um saco de arroz, uma garrafinha de água, um medicamento para dor, e receber um tiro e morrer ali, enquanto tenta pegar um alimento. A própria questão de bebês usados como arma de guerra, que acontece no mundo hoje. São situações que, quando a gente olha para isso, dá a impressão que o mal está tendo a vitória, enquanto orbe. Mas Jesus, ele segue como governador planetário. E principalmente pela nossa oração, a gente vai conseguindo ajudar, auxiliar tantos quantos precisam, não somente as vítimas, mas principalmente os algozes, porque quem mais precisa da nossa oração, da nossa compaixão, do nosso perdão, é quem faz isso com o outro.
Porque o que ele está cavando de sombra para o seu porvir, se ele soubesse, ele pediria para vir cego, para não ter mão, para vir coxo, para não correr o risco de fazer de novo aquilo que ele está fazendo. Então é a noite da ignorância, uma noite sem luz e sem estrelas. E, inclusive, consoante vai ser dito a questão da poder da prece nas situações que for, que a gente vê ao nosso lado, que a gente percebe essas situações cruciais e que precisam de auxílio. Naturalmente que se eu posso mandar um Pix para ajudar uma instituição humanitária que está atuando nessas frentes, será importante mandar esse pão material. Como ali a Fraternidade Sem Fronteira, a atividade que eles estão fazendo ali em algumas regiões da África, em outros locais do orbe, em que numa das áreas que eles estão atuando, são 60 mil pessoas num campo de refugiado à míngua, porque aconteceram cortes nas verbas internacionais para auxílio, e a necessidade no mundo ela é enorme. E se a gente considerar que muitos, mas muitos, não têm um teto para recostar a cabeça, não tem uma água adequada para beber, não tem um remédio que precisa para uma doença, está doente, vivendo as consequências daquela doença, não tem como tratar, e não tem como alimentar. E por isso que, se a gente considerar essa situação que assola o planeta, nós dispomos de recursos, considerando, por exemplo, essa questão da Fraternidade Sem Fronteiras, sobre esse campo de refugiados, 60 mil indivíduos, eles estão fazendo ações para recolher verbas, para continuar ajudando lá, para a ação não parar. Então, estão sendo feitas uma série de divulgações, inclusive o nosso canal tem o Pix lá, porque são aí formas que a gente tem. E se a gente considerar, por exemplo, a prece, ela é muito poderosa. Consoante vai ser dito no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, Coletâneas de Preces Espíritas, no tópico 57. E assim, geralmente os trabalhos, por exemplo, do passe, o passe à distância, eles têm benfeitores com uma cota de distribuição energética muito alta, porque são trabalhos de longo alcance. Então, na verdade, o que a espiritualidade maior realiza, não só no momento que está acontecendo o passe físico, que ele está sendo realizado no centro espírita, mas naquela noite, nos outros horários, no trabalho, por exemplo, do passe à distância, dessas orações de radiação à distância, seja físico, à distância, a espiritualidade maior que realiza esses trabalhos, a cota energética, gente, forma um cinturão de vibração, de energia, e é um cinturão de fogo mesmo, energético, que leva atendimento para toda parte. Por isso que quando alguém, por exemplo, está para desencarnar, vai acontecer que, se esse indivíduo ele está ainda preso à matéria e vive mais para o que é desse mundo em termos de bens do que para a espiritualidade, ou que tem a sua consciência aí convulsionada, agitada por remorso, por desgosto, essa passagem da desencarnação, ela poderá ser penosa. Já para aquele que elevou o pensamento ao infinito, conseguiu fazer o desprendimento, o desligamento da matéria, mesmo estando encarnado, isso vai se manifestar em diversas ações e condutas, enquanto gestão e hábito do pensamento, da emoção que ele faz acontecer.
E, em sendo assim, os laços dele com a matéria são mais fáceis de romper. Então, seus últimos momentos não vão ser dolorosos, porque ele está preso aí por aquele organismo físico por um fio tênue. Enquanto que no materialista tem profundas raízes aí o fixando no corpo de carne. Para todos os casos e qualquer outros colocados dentro da gradação que pode acontecer, a prece ela exercerá uma poderosa ação sobre o trabalho separacional do corpo com o espírito. Porque, inclusive, gente, o fluido vital, o indivíduo ele já pode ter pouquinho dele, que é quando ele já é idoso e foi perdendo o fluido vital até chegar o momento da sua partida, ou mesmo que seja mais jovem, mas tinha uma doença terminal, ficou um tempo ali vivendo essa doença e foi perdendo esse fluido vital, então isso facilita na hora do desencarne. Por outro lado, se um jovem de 17 anos já estava programado que a sua desencarnação se daria em torno dessa idade, o seu retorno à parte espiritual, ele não veio com menos fluido vital, porque se ele tivesse vindo com menos fluido vital, ia atrapalhar as atividades básicas dele, de energia que ele precisa ter para a rotina diária nossa. Então, o que acontece? Quando ele vem a desencarnar com 17 anos, o benfeitor acaba, termina de liberar esses fluidos vitais, porque o desprendimento da matéria, quanto menos fluido vital tiver, melhor. Quanto mais esgota isso, melhor, e facilita para ir para o astral. Porque para o astral, ter cotas de fluido vital prejudica. Porque o fluido vital é para nós aqui encarnado, para a gente ter energia para fazer as atividades que a gente precisa enquanto está num corpo de carne. Por outro lado, os vampiros de fluido vital, que fica próximo daquele que vai desencarnar para aspirar esse fluido vital, são aqueles espíritos ainda materializados que é como se fosse uma droga. Que esse espírito vampiro, ele aspirando esse fluido vital, quando ele se aproxima de alguém que bebe, porque ele se locupleta com a bebida, ele tem mais sensações com a bebida do encarnado. Quanto mais fluido vital ele tiver. Então, na verdade, é uma busca de sensações que esse vampiro tem, por ainda estar materializado. E para ele viver isso mais intensamente, ele busca avidamente o fluido vital. Por isso que a gente tem relatos na obra A Coleção A Vida no Mundo Espiritual, de situações que alguém ia desencarnar e o benfeitor já esgota o fluido vital e tira ele das malhas dos vampiros e leva. Porque se um indivíduo, por exemplo, ele está numa vibração baixa, de consciência culposa importante, e ele vem a desencarnar aí num suicídio indireto, por cigarro, e consequentemente ele ainda tinha fluido vital, e pela vibração dele, se ele está ainda afinizado com os obsessores vampiros, o que vai acontecer? A hora que ele desencarna, esses vampiros se aproximam e se locupletam, aspirando o fluido vital que ele ainda tinha, e naturalmente levando ele para esse estado de coisa. Agora, quando a gente considera, por exemplo, a questão dos suicidas, existe uma atitude que acontece de deixar um tempo o fluido vital com aquele espírito, para ele ir perdendo aos poucos, para que ele possa ter a experiência dolorosa do que ele houvera feito, consiga interrompendo a sua vida com tanto fluido vital enquanto ele ainda tinha, mas à guisa de prevenção para que não venha a suicidar de novo, porque não é por maldade que os benfeitores permitem isso. Quando existe essa permissão, é para virar um aprendizado para esse espírito, porque quando ele tem esse fluido vital e é deixado com ele, e saiu pela porta do autoextermínio, ele vai ter experiências dolorosas que vão gravar na sua memória moral. E com isso, quando ele reencarnar novamente, ele vai ter lembranças vagas, em sonhos, de
alguém desencarnando da forma como ele desencarnou na existência anterior, mesmo que ele não saiba que tem a ver com a maneira que ele desencarnou na existência anterior, mas aqueles sonhos, aqueles lembranças que voltam constantemente, é porque ele viveu esses tormentos de estar ainda com fluido vital no astral e gravou nele esse aviso, e esses sonhos onde ele lembra isso, vai alertando ele para não fazer isso com ele de novo por aquele caminho. Então, se o indivíduo ele tomou uma cartela de remédio e veio desencarnar, então o fato dele ter tido essas lembranças gravadas pelo fluido vital que levou a dor no astral, ele, numa próxima reencarnação, ele sonha com essa situação e isso alerta ele. Preciso preservar minha vida, preciso evitar não só tomar remédio para tirar minha vida ou qualquer outra ação que possa me prejudicar ou diminuir meu tempo de vida. Inclusive aí, seja no suicídio direto ou no suicídio indireto. E aí o espírito, ele inclusive vai poder ser levado para o Vale dos Suicídios, porque cada caso vai ser caso. E vai ter aquele que pode vir a desencarnar mais jovem, ainda repleto de fluido vital, não porque estava programado para ele ir embora com aquela idade, mas por uma ação infeliz, um descuido que ele teve, uma temeridade, por exemplo, num volante. Que ele estava dirigindo um carro numa velocidade indevida e acabou aí tendo um acidente automobilístico e desencarnou. Então, nesse caso, ele ainda vai estar com esses laços aí mais tenazes com a matéria. E que tem a ver com o que foi paragrafado aqui sobre a convulsão consciencial por remorso e desgosto, de como foi ali a sua saída do corpo de carne. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado, porque a gente não sabe onde está nosso karma. Então, às vezes, assim, como nós não temos a clareza dos nossos riscos, dos nossos karmas, não sejamos temerários. Então, vamos cuidar na hora de dirigir um carro, vamos atravessar corretamente uma rua, vamos fazer um check-up regularmente para poder acompanhar a nossa saúde. Inclusive, assim, a orientação seria anual, né? Às vezes dentro dessa faixa, e às vezes um pouco para mais, um pouco para menos, para ter aí um acompanhamento. Às vezes acontece uma alteração, já é possível identificar aquilo no início e ter uma abordagem de remissão. Vamos procurar perdoar, liberar os bons sentimentos, a direção do nosso entorno, porque às vezes vai acontecer um reencontro difícil para nós, e se a gente já estiver nessa vibração, é mais fácil a gente resolver, transformar aquele relacionamento numa interação positiva. Então, se como a gente não sabe onde estão os nossos reais riscos e perigos, o nosso karma, a gente tem que ter muita cautela. Porque se a gente vive de forma temerária, chutando um balde, a gente acaba se enleando em situações muito perigosas. Inclusive, gente, porque se nós considerarmos alguém que venha desencarnar numa situação de falha consciencial e você ser abordado por vampiros que quer tirar o seu fluido vital que ainda está ali, é uma situação muito triste. E que a permissão, quando existe essa questão de um vampiro se apossar de nós depois que a gente desencarna, para tentar aspirar fluido vital, isso na verdade tem a ver com escolhas que eu já tinha feito. Porque existe um limite do meu livre-arbítrio, daquilo que eu vou tecendo, escolhendo e ratificando aquilo. Por isso que quando chega no momento que eu venho a desencarnar e que vai me pegar de surpresa, eu, se estiver vigilante, preparada com uma vibração nobre, eu vou conseguir me desatrelando desses riscos com mais tranquilidade. Eu vou ter mais facilidade para lembrar da prece, para aceitar o que aconteceu comigo, para deixar o perdão com os filhos, porque eu já não estou mais presa à matéria, eu já espiritualizei.
Por isso que esse alerta para nós vai dizer de uma urgência que nós trazemos para que nós possamos adentrar esse areal e de acionarmos esse esforço que realiza, opera a moral edificação definitiva e legítima. E, em sendo assim, urge, esqueçamos os desperdícios energéticos, os caprichos, os melindres da espiritual infância e cresçamos para ser, com Jesus, os tutores de nós mesmos, onde, nesse autocuidado vigilante, a gente vai conseguindo